Olá, eu sou Heber Juncker, estamos iniciando mais uma nova série de devocionais chamada Fé e Propósito. Eu estou utilizando o mesmo título do livro que escrevi, Efésios, Fé e Propósito, pois tenho um propósito de poder compartilhar o que Deus falou no meu coração através desse texto. Efésios é uma carta de Paulo à comunidade cristã da cidade de Éfeso. O livro contém 33 devocionais que podem ser lidas diariamente ou mesmo ministradas como uma lição para um grupo pequeno ou para uma célula. Nessa série postarei 8 episódios, 8 devocionais com temas super importantes e necessários para vivermos neste mundo de acordo com os propósitos de Deus. E minha oração é que Deus ministre profundamente ao seu coração, como ministrou ao meu coração. Eu espero que também ministre não somente ao seu coração, mas também a cada célula, a cada família, a cada grupo pequeno que estudá-lo. Sempre você vai entender esse texto sobre verdades e princípios da palavra do Senhor, verdades e princípios de Deus, que fundamentarão suas escolhas, decisões a nível pessoal, familiar. Aliás, esse é um tema que eu falo muito no livro, trabalho, fé e até batalha espiritual. Vale a pena conferir. E antes de continuar, peço que você que está assistindo aqui no YouTube, que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, assim toda vez que eu postar um novo vídeo, você seja notificado. Dê um like, compartilhe com seus amigos e com seus conhecidos. Ou se você está me ouvindo em meu canal do podcast no Spotify, clique no botão para me seguir. E compartilhe esse áudio com mais amigos e conhecidos. É um tempo de crescimento e aprendizado, vale a pena fazer isso. Te convido a orar para iniciarmos esse devocional. Obrigado, Senhor, por este momento onde podemos aqui estudar a Tua Palavra, refletir um pouquinho mais do que Paulo ensinou aos Efésios e principalmente aquilo que o Senhor vai ensinar ao nosso coração. Fala com cada um de nós, é minha oração em nome de Jesus. E o tema de hoje é Você está morto. Isso mesmo, você está morto. A palavra de Deus nos diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Para te ajudar na compreensão do texto, eu vou sugerir que você leia Efésios 2, de 1 até 10 depois, ok? O apóstolo Paulo apresenta aqui o grande problema do ser humano, e este é também o grande desafio de Jesus Cristo no Senhor para alcançar o homem e a mulher. Ele usou do seu poder para romper essa condição e essa realidade. Paulo disse algo extremamente difícil de pensar ou até mesmo de acreditar. É que estamos mortos. Isso mesmo, estamos mortos. Imagine você abordando um jovem, um universitário, cheio de sonhos e ansioso para construir uma nova vida, uma vida independente. E você chega para ele e diz, você está morto, está perdido. Com certeza ele vai olhar para você, talvez até com pena, e vai dizer que tipo de pessoa você é, algum tipo de maluco, de louco. Mas quero que você ouça com atenção a análise de Paulo e você vai ver que ele está certo que isso é verdade. Existem duas características básicas das pessoas mortas. A primeira delas é a incapacidade. Certa vez um jovem foi com um grupo de amigos a um necrotério. Isso mesmo, um necrotério é o local onde são guardados cadáveres e realizam-se exames periciais para determinar a causa da morte da pessoa. Eles conseguiram a permissão e entraram na sala onde os corpos estavam deitados em lajes cobertos por lençóis. E o jovem líder disse a um dos seus amigos, puxe o lençol que cobre aquele corpo, e ele puxou. Agora fale à pessoa morta sobre Jesus e de sua experiência com ele. É impossível, disse ele, a pessoa está morta. Ela não pode me ouvir, não pode responder a qualquer apelo que eu lhe fizer. Ela não tem condição de me ouvir, está incapacitada. E a segunda característica é a deteriorização. Esta é a razão que os cadáveres tendem a se deteriorar. A Bíblia conta a história de um homem chamado Lázaro, um amigo de Jesus, que adoeceu e morreu. Isso está lá em João, no seu capítulo 11. Sua irmã Marta disse a Jesus, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. João 11, 39, falando que ele estava morto já há 4 dias. Ou seja, Senhor, o corpo dele já está apodrecendo. Isto é também mais uma marca de uma pessoa que está morta.
O apóstolo Paulo usa duas palavras que se relacionam com essas duas características. E essas são as razões pelas quais ele diz que pessoas sem Cristo estão mortas. Primeiro, ele usa a palavra transgressão. Esta é uma palavra que significa queda, dar um passo em falso. E a segunda palavra é pecado, que significa errar o alvo, desviar do propósito original. E Paulo aqui não está dizendo que a pessoa morta espiritualmente não possa fazer coisas boas, não possa ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom filho, uma boa filha, não possa ajudar o próximo em suas necessidades, não possa lutar por seus sonhos, fazer coisas boas. Mas Paulo está dizendo que o ser humano está vivo para as coisas deste mundo, está vivo para as atrações do pecado, mas está morto para Deus. O ser humano morto para Deus, ele é incapaz de entender e desejar as coisas espirituais, as coisas de Deus, pois ele não possui vida espiritual. Da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, assim também a pessoa morta espiritualmente não responde a estímulos espirituais. Olha só, hein? Portanto, a morte espiritual, que é o dilema do ser humano, significa estar desconectado de Deus. É uma vida sem a ligação com Deus. Isto não é apenas a história espiritual de algumas pessoas. É verdade para todos nós. Devido ao que aconteceu no Jardim do Éden, lá no início da criação, todos nós enfrentamos a morte espiritual. E por que estamos espiritualmente mortos? Paulo usa uma frase no final do versículo 3, que é chocante, que é forte. Ele disse que éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha só, ou seja, o pecado provocou a ira de Deus. Difícil, né? Mas isso aqui não é o fim da história, pois Jesus fez algo por nós que muda totalmente o destino da nossa vida. O versículo 5 de Efésios, no seu capítulo 2, nos diz: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ou seja, Deus tomou a iniciativa para nos libertar da morte. Ele enviou seu Filho para pagar esse preço de morte espiritual que herdamos com o pecado. Ele morreu em nosso lugar, olha que bênção, lá naquela cruz. E quando ressuscitou dos mortos, nos deu a oportunidade de uma nova vida, nos ressuscitando juntamente como Cristo Jesus. Olha que bênção. O próprio Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, o versículo 16. E ele também disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, o versículo 24. Ou seja, quando cremos em Jesus Cristo, nas suas palavras, na sua morte e ressurreição, deixamos de ser mortos espirituais e nos tornamos uma nova criatura, isto é, vivos para Deus. E Paulo também disse: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9. Portanto, o dilema humano, que é uma morte espiritual, que é o pecado e a transgressão, deixam de governar a sua vida quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você o reconhece como Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Romanos que se com tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, o versículo 9. Se você é crente em Jesus, mas se desviou dos caminhos do Senhor, convido você nesta hora a se voltar para Deus. Volte para Ele hoje mesmo. Você sabe que Ele ama você e Ele está de braços abertos esperando você para poder abençoar você e conduzir você aos caminhos que são dele.
Agora, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entendeu que está morto espiritualmente e deseja a vida oferecida por Ele, te convido a orar comigo neste momento, uma oração simples, mas que é muito significativa se você o fizer de coração ao Senhor. Diga o seguinte: Deus, eu entendi que estou morto espiritualmente por causa dos meus pecados. Eu entendi que Jesus morreu em meu lugar naquela cruz e ressuscitou dos mortos para me oferecer a nova vida. Eu aceito Jesus e quero ter essa nova vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me enche de paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você deseja conhecer mais sobre o que Jesus ensinou, entre em contato conosco, deixe aqui o seu contato, fale com a gente. Estamos dispostos a te ajudar nessa nova caminhada, e é uma caminhada de bênção que vale a pena você conferir. E se você deseja adquirir meu livro Efésios, Fé e Propósito, tenho certeza que ao ler cada capítulo desse livro, você entenderá melhor o plano de Deus para a sua vida. Basta você entrar no meu site, herbertjunker.com, e adquiri-lo. Que Deus abençoe você, um grande abraço, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.